Boa noite, gente. Prazer estar mais uma vez com vocês. E estamos dando início a mais um programa SOS Verdade, um programa que foi feito para você que curte e assiste o nosso canal, com entrevistas e consultas diversas, esclarecendo e tirando qualquer dúvida. Legal? Um show de variedades. E no programa de hoje, em especial, teremos como entrevistados o Dr. Índio do Brasil Cardoso, esse advogado maravilhoso que é professor universitário, foi ex-presidente da OAB Niterói, atualmente diretor-geral da ESA, Escola Superior de Advocacia, e estará falando sobre a reforma na legislação trabalhista. Vocês fiquem ligados aí porque teve muita novidade, não é isso? Então, é uma forma de vocês ficarem atualizados, hein? O doutor Índio vai dar uma aula para nós hoje aqui. E também, em homenagem ao Novembro Azul, olha só, você que está em casa, fique ligado nisso aí. Você não tem que ter vergonha, meu irmão. Você tem que ir lá visitar o médico urologista, ok? Você, amiga, fale aí com o seu marido para ele ir lá. Não tem esse negócio de machão, não. Vai lá consultar o seu médico urologista, hein? Legal? E teremos também como nosso entrevistado o doutor Paulo Roberto Magalhães Bastos, popularmente conhecido como doutor Paulo Bastos. Legal? Ele pertence... membro da Sociedade Brasileira de Urologia, titular da Confederação Americana de Urologia, Associação Internacional de Urologia, também titular da Academia Brasileira de Medicina. Essa figura, né, en passant, eu estou dando essas qualidades dos dois, né, são dois qualificados hoje maravilhosos para a nossa entrevista. E eles vão estar respondendo algumas perguntas formuladas pela direção do programa SOS Verdade. Além, evidentemente, dos nossos convidados que vão estar saboreando esse jantar maravilhoso servido pelo buffet Valéria Gervásio Festas, né? E a Valéria mandou o seguinte recado para você que está nos assistindo e para vocês que estão aqui presentes. Vocês hoje vão se deliciar quiche variado, além, evidentemente, de um jantar maravilhoso que vai ser estrogonofe, olha, tô babando aqui, estrogonofe de camarão. Vejam vocês, estrogonofe de camarão. Mas não tem problema, se vocês aqui presentes, se tiver alguém que tem alergia a camarão, ela fez também, tomou cuidado de fazer um estrogonofe para quem não pode comer camarão, estrogonofe de galinha, de frango ou de galinha, você que sabe, dá o nome que quiser. Bom, bem, mas... teremos também no nosso momento musical, aí vem, Regiane Luna. Legal? Regiane Luna vai estar brilhantando nessa noite. Ok? Agora nós vamos fazer o seguinte, vou convidar a Valéria para começar a servir os tiragostos para os nossos queridos convidados. Vamos nessa, vamos lá. Bem, amigos, vamos agora ao nosso primeiro entrevistado dessa noite, o doutor Índio, por gentileza, doutor Índio do Brasil Cardoso, essa figura maravilhosa aqui. Bem, gente, conforme anunciei para vocês, nosso primeiro entrevistado dessa noite, o doutor Índio do Brasil Cardoso, esse advogado maravilhoso, figura querida por nós, advogados na cidade de Niterói, que vai cumprimentar os telespectadores do programa SOS Verdade. Boa noite, Índio. Boa noite, meu querido Reinaldo José de Almeida. Prazer enorme nós estarmos aqui juntos, novamente, atraindo um interesse muito grande em debate jurídico e plenamente importante para a própria sociedade. Legal, Índio. Nós bolamos umas perguntas aqui, Índio, que eu fui recorrer a alguns colegas trabalhistas, que eu não atuo na área trabalhista, né? Pelo que nos tem sido passado, a legislação trabalhista sofreu grandes modificações nessa nova reforma. Então, eu gostaria de saber quais são as principais. Você poderia dizer as principais para a gente? Poderia, com maior satisfação, Reinaldo. Ultimamente, nós temos visto um avanço muito grande em relação ao que a própria sociedade exige. Transformação, modernização,
plena capacidade de nós vestirmos uma nova cultura jurídica. E nós temos aí, por exemplo, uma lei nova da doméstica, da terceirização, do contrato temporário e, principalmente, a reforma trabalhista. Esta, sem dúvidas, é o ponto central de uma excessiva controvérsia, debate. O que a gente vê hoje em dia é exatamente isso. O ponto frontal da celeuma jurídica é a reforma trabalhista. Era necessária essa reforma, Índio? Com certeza. Nós temos que nos modernizarmos. Nós tínhamos uma legislação de 1943, da era Getúlio Vargas, e havia necessidade de nós nos atualizarmos com novos mecanismos, novas leis, enfim, colocando o patrão empregado frente a frente na possibilidade de resolver seus problemas. Me diga uma coisa, pelo que também temos acompanhado, há sustentações contra, mas também a favor dos efeitos dessa nova lei, né? Você também toma ciência disso, dessas contras e a favor? Exato. Hoje, no jornal Extra, nós tivemos oportunidade, logo em sua manchete, na capa principal do jornal, nós vimos ali uma digressão jurídica, um confronto entre algumas opiniões, inclusive emanadas do próprio judiciário trabalhista. Uns que procuram prestigiar a nova lei e outros contrárias. Nós temos, se você me permite, Reinaldo, uma série de não só legislação que vem ao encontro do hipossuficiente, que é o empregado, protegê-lo, porque sente que ele é mais fraco nessa relação jurídica, como também e principalmente princípios que regem o direito do trabalho, determinados princípios da intransacionalidade, da irredutibilidade de direitos, de irrevogabilidade de determinadas benesses concedidos a esse empregado, fazendo com que nós estejamos diante de uma realidade que havia realmente o sentido maior de se modernizar, de atrair novas perspectivas, novas ideias, para que nós nos confortássemos, porque a sociedade exatamente exige que nós transformemos, que nós nos atualizamos. Me diga uma coisa, existe uma polêmica que tem sido alvo de debate e que diz respeito ao tema negociado sobre o legislado. O que isso representa no mundo jurídico? Esse é o ponto central. O que ocorre? Nós temos uma legislação rigorosíssima no país, chama-se a CLT. É uma linha infraconstitucional que faz com que nós tenhamos que nos adaptar. E sempre, via de regra, quase sempre, favorável ao hipossuficiente, que é o empregado. E nisso, com todo o respeito que nos merecem os inspiradores da cultura jurídica nacional, dá uma possibilidade muito maior do empregado, porque, na verdade, ele merece uma proteção um pouquinho maior do que o empregado. Mas esse sentido maior, essa ideia, sempre prevaleceu em determinado momento. Hoje, nós vemos que a evolução, hoje a técnica, tudo mais, os mecanismos que a gente está adiante, enseja uma transformação, uma modernização, uma forma de nós nos atualizarmos. Se nós não fizermos isso, inclusive nos espelhando em certas formas dos países mais evoluídos, nós estaremos atraídos para o regresso. Entendeu? Então, foi isso, a intenção maior da reforma é nos atualizarmos. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, Índio, é que sabemos também o rigorismo da proteção ao trabalhador frente ao intervencionalismo estatal nas relações empregado-empregador. E quanto à reforma, haverá diminuição dessa proteção? Sim, porque sempre se pensa que, ao ingressar com a demanda, o empregado tem mais chance na vitória que o empregador. Isso é verdade, sob a sua ótica? Em termos, isso ocorre. Nós temos uma advocacia muito intensa e, vamos revelar, nós fazemos uma advocacia patronal, trabalhista patronal. Motivo pelo qual nós somos sensitivos ao que hoje o empregador
está sujeito. Uma série de demandas em que, por exemplo, não há uma isonomia de tratamento, que o ideal, o interesse maior, a plenitude da justiça é tratar os iguais de forma igual e não desigual. Mas na Justiça do Trabalho se tratam os desiguais de forma desigual. Possivelmente no sentido de diminuir um reflexo negativo para aquele que quer conquistar um sentido de justiça maior. Mas estamos diante de, se nós revolvermos toda a legislação trabalhista, diante de uma situação paradigmática, que os devam ser tratados de forma igual, tanto empregado como empregador. A verdade é essa, Reinaldo. Perfeito. Foram vários dispositivos alterados, certo? Quais os de maior impacto e motivadores dessa cisânia que temos observado, uns aplaudindo, outros censurando? Como é que você vê isso? Nós vamos, por exemplo, citar alguns, Reinaldo. Nós temos uma legislação, diríamos assim, vamos situar no tempo anterior e a partir de agora, segunda-feira, que o próprio efeito, a eficácia dessa lei nova teve efeito a partir do dia 11, sábado, mas, na verdade, dia 13, que foi ontem. E a perspectiva é inovidável, é importante, na medida que nós estamos aqui, logo de início, debatendo e trazendo a conhecimento de todos essa legislação tão importante. E nós temos pensado alguns institutos importantes, por exemplo, vejam, reparem os senhores, o empregado-empregador tem uma legislação rigorosíssima, que não pode ultrapassar, por exemplo, Reinaldo, 8 horas diários. Não pode. Fora isso, são horas extras. Então, vamos supor que, às vezes, o próprio empregador e empregado compactuem uma situação perfeitamente adotada na empresa de que se altere essa jornada sem extravasamento do limite mensal, ou seja, 12 por 36 horas. Isso ocorre muito. Alguns empregadores necessitam de adotar esse sistema de plantão, de jornada especial. E a própria CLT praticamente proibia. Por quê? Não, se ultrapassa 8 horas, tem que pagar horas extras. Mas a gente vê a realidade do fato, e isso é importantíssimo, que, por exemplo, hospitais, determinadas atividades empresariais, é necessário se adotar esse sistema. Agora, com a legislação nova, tudo mudou. Ou seja, empregado e empregador podem realmente implantar essa jornada. Isso é muito importante. Então, nós tínhamos o império da lei, o sistema intervencionista exacerbado do Estado, procurando disciplinar essas relações trabalhistas, enquanto que agora, na nova lei, é possível o empregado e empregador revolver essa situação e estabelecer novas regras. Isso, minha gente, é de uma importância inovidável, isso é muito importante, nós temos que abraçar. Mas, lamentavelmente, uma corrente enorme é contra isso, ou seja, o poder, o jugo do Estado, sempre disciplinando, sempre imperando nas relações eminentemente privadas. Esse, Reinaldo, é isso que eu gostaria de registrar. Esse é o cerne mais importante. É a autonomia privada, tentando regulamentar a sua situação em detrimento daqueles que estão distanciados dessa realidade. Isso é muito importante para a gente, muito importante. Acho que a gente tem que vivenciar uma nova era, o modernismo, minha gente. Mas, infelizmente, tem muita gente contra. É porque, às vezes, a pessoa é contra só pelo fato de ser contra. Exato. É mais fácil ser contra. Exato. A reforma, embora criticada por vários segmentos jurídicos, segundo soube, trouxe benefícios para os advogados, certo? Você poderia dizer alguma coisa para os colegas que estão nos assistindo? Em relação aos colegas, e aqueles que se situaram, estão mais atualizados nessa reforma, na Lei 13.467, que deu ingresso no nosso ordenamento jurídico a partir do dia 11 deste mês, e acho muito importante, te parabenizo, inclusive, trazer aqui um debate, uma discussão a respeito, aclararmos essa ideia
E fazer, inclusive, Reinaldo, se você me permite, outros eventos. Trazer aqui, acho isso importantíssimo, acho um incremento, né, que vem ao encontro do interesse maior de disciplinarmos, de esclarecermos toda essa celeuma. E, em relação aos advogados, nunca, na história do Brasil, teve condenação de honorários na Justiça do Trabalho. Na Justiça, na esfera comum, na Justiça comum, o perdedor tem que arcar com os honorários daquele que se sagrar vencedor na demanda. Inclusive, é regulado pelo Código de Processo Civil, uma lei novíssima, de 9 de 2005, que também, 2015, desculpe, que regulamenta a questão dos honorários. Vocês acreditam que, na Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho tinha rechaçado essa ideia, porque leva em conta que o agasalho jurídico, o destinatário é o empregado, não merece pagar honorários ao advogado do empregador. Esse é o princípio que rege a relação, o direito material do trabalho. No entanto, esta lei, 13.467, fez jus ao advogado, ao patrono que se dedica, briga e está sopesado pela verdade, pela realidade dos autos. Então, isso nós temos que nos abraçarmos e vermos que o legislador também foi sensitivo. Ele alertou para que aquele que fosse demandado e não tivesse êxito da demanda, teria que, obviamente, pagar os honorários da parte contrária. Isso é um entendimento mais do que correto. É exatamente isso que ocorre. Perfeito. Olha só, uma das questões mais controversas que temos ouvido diz respeito ao trabalho intermitente. Poderia nos explicar, dar uma explicação, o que é esse trabalho intermitente? Perfeito. Boa pergunta, Reinaldo. O trabalho intermitente jamais houve também em nosso ordenamento. Jamais se concebeu uma regulamentação do tal do trabalho intermitente. O que é isso? É aquilo que não é contínuo. A legislação trabalhista é tão rigorosa na medida em que conceitua o empregado como pessoa física, pessoa natural, não é jurídica. Há a pessoalidade, ou seja, ele tem que trabalhar, ele tem que se conduzir, tem que prestar serviços para fazer jus à remuneração. Não pode mandar alguém em seu lugar. Isso é corretíssimo. O terceiro requisito é a onerosidade. Ninguém trabalha de graça. Tem que haver uma contraprestação. E essa contraprestação é remunerada. Tem que também haver a subordinação, que é o patrão da ordem, e, obviamente, ele tem que respeitar, sem demérito algum. Há uma disciplina, há um respeito recíproco nessa relação. O trabalho intermitente nada mais é que a forma de ambas as partes envolvidas nessa relação, tanto empregado como empregador, como o caso, por exemplo, de um garçom de um restaurante. Há alguns estabelecimentos comerciais, restaurantes, em que o tônus, a tônica, é trabalhar fim de semana, sexta-feira, sábado, domingo, fazendo com que haja necessidade da adoção dessa mão de obra. E isso foi regulamentado. Eles vão ter a carteira assinada, pagamento da 13º, das férias, do fundo de garantia, proporcional ao tempo, o dispêndio da sua energia em favor do empregador. Acho isso importantíssimo. Isso jamais teve oportunidade de ser regulamentado em nossa lei trabalhista. Isso é muito importante. Nós temos que aplaudir. Meu querido amigo, você acha que implantada, de fato, essa nova lei, virá aquecer o mercado com novos empregos, com mais estabilidade e segurança nas relações laborais? Como eu disse, Reinaldo, há uma polêmica intensa. De agora em diante, todos os dias, a gente vai ver um conflito, um confronto enorme. Alguns que sustentam e advogam a ideia de que não merece vingar essa lei nova, porque ela é meio antipática, porque procura igualar as pessoas. Todos nós, todos, não há exceção, somos trabalhadores. Todos nós. Obviamente que se atrair algum pequeno deslize, algum pequeno demérito em relação a qualquer direito, vai haver a censura. Ninguém gosta de diminuir seus direitos. No entanto, a gente vê os países que evoluíram, estão na frente,
Lá na Europa, né, Portugal, Espanha, Portugal, tem uma legislação muito mais atualizada. Paga-se o tempo que se despende sua energia. É exatamente assim. E ninguém se alarda, se faz, se fala, mas esse é o futuro nosso, lamentavelmente. O que havia, com todo respeito, como diz o advogado, com toda a vênia, né, Reinaldo? O praticante do exercício da honrosa missão da advocacia, fala com toda a vênia, porque nós vivemos num espaço de tempo, num momento em que as pessoas têm que se igualar. Exatamente isso. Meu irmão, eu tô alcançando tudo que você está falando aqui. Eu quero aproveitar o seguinte, aproveitando o ensejo em relação à empregada doméstica, porque quando mudou a lei, eu perdi minha empregada doméstica, eu tive que perder. Mas vamos lá. Como anda a sua regulamentação? Ela também está inserida de vez na CLT? Essa pergunta também é muito boa, Reinaldo, se me permite, porque algumas pessoas, na verdade, desconhecem a nova legislação da empregada doméstica. Para vocês terem noção, é necessário que o empregador doméstico, que desconhece, na verdade, a Lei Complementar 150 de 2015, às vezes não atenta para um fator preponderante aos extremos, ou seja, a fiscalização da sua jornada de trabalho. O empregador tem que usar o controle, o registro da jornada dela, despendida por ela, que é o seu ponto, a sua pegada, a sua largada, bem como o intervalo em que ela utiliza para se alimentar. A maioria dos empregadores domésticos não tem atentado para essa disciplina que é decorrente da Lei 150 de 2015. É raro, já se fez uma pesquisa, Reinaldo, em que a maioria das pessoas não adotaram esse sistema, fazendo com que tenha a Justiça do Trabalho absorvido um número enorme de demandas exatamente pleiteando horas extras. Não havia pagamento de horas extras, não havia o rigorismo dessa regulamentação de jornada de trabalho em relação à jornada. Agora já há. Então, é um alerta, inclusive, a gente alerta geralmente as pessoas, e nas aulas também a gente cresce o debate, no sentido de que deva haver a regularidade, a fiscalização da jornada de trabalho. Algumas covardias jurídicas têm sido feitas no sentido de que a pessoa diz que pega às 6 horas da manhã e vai até às 22 horas. O patrão, ao se defender na Justiça do Trabalho, o juiz pergunta, o ponto, doutor? Não tem, excelência. Mas como o senhor não tem? A lei obriga. É o artigo 20 da Lei Complementar 150. Então, acho que isso, inclusive, há uma isonomia hoje de tratamento. O empregado doméstico, ele é considerado inscrito, já absorvido pela legislação trabalhista, coisa que no passado não havia, era uma lei especial. Perfeito. Eu quero agora, rapidinho, entrar nos sindicatos. Os sindicatos têm chiado porque perderão o imposto sindical. Isso é verdade? Primeira pergunta. Se perderem, deixarão de cumprir seu papel de representante das categorias profissionais? Não haverá um esvaziamento do mecanismo de defesa e representação? Também a assertiva é verdadeira. Ou seja, a reforma, nós temos o direito individual do trabalho, essa relação intrínseca empregado-empregador, bem como também as relações coletivas de trabalho, o direito que envolve a organização sindical, os sindicatos, confederações, enfim. E o sindicato é um partícipe importante, porque ele absorve os reclamos dos próprios representados, que são os empregados, cada um dentro de sua categoria profissional, mas, acima de tudo, a lei se preocupou em dizer que a obrigação do pagamento da contribuição sindical, antigo imposto sindical, passou a ser opção. Não há mais compulsoriedade, ou seja, obrigação de pagamento. Possivelmente, alguns sindicatos que não tiverem meios de fomentar ideias propiciantes a substituir o que era obrigatório, passou a ser
optativo, Reinaldo, realmente está fadado os sindicatos pequenos a se extinguirem. No entanto, há ideias também, e nós temos visto vozes de operadores do direito, alguém que teria falado que eles têm que se unir para exatamente ultimar o desiderato maior dele da defesa do próprio representado, dos empregados e dos empregadores. Alguns dizem, acabou a contribuição sindical em relação ao sindicato de uma categoria profissional de empregados. Não, se ele não tiver uma representatividade, se ele não puder e não souber defender os interesses da categoria que ele representa, ou ele se une com o outro, ou, lamentavelmente, a tendência é ele acabar. Então, é muito importante isso. A lei também se preocupou nesse sentido. A grande verdade é que tinha sindicato dos sindicatos. Tá uma confusão de muitos sindicatos e a gente sempre obrigado a pagar, e agora é opcional. É isso aí. Antes das suas considerações finais, gente, eu gostaria de passar às suas mãos o nosso diploma da amizade, ofertada pela Associação de Clubes de Advogados do Estado do Rio de Janeiro, que eu tenho o prazer de presidir. Eu quero passar às suas mãos. Gostaria que o meu diretor desse um close aqui. E as suas considerações finais, prometendo oportunamente, eu pretendo fazer a partir do ano que vem, talvez no janeiro ou um pouquinho antes do Carnaval, nós fazemos um debate com o Fórum Trabalhista aqui, para ter bastante gente com ideias contras e a favor, e, com isso, nós vamos esclarecer muitas coisas que vão estar pendentes ainda aí. E as suas considerações finais, por favor. Reinaldo, é uma satisfação imensa estar aqui de novo com você. Estivemos aqui há algum tempo, né? Acho que trazendo também, alardeando umas ideias esclarecedoras, pelo menos no sentido de que dos temas que nos compete, e parabenizar, acima de tudo, o trabalho que você vem desenvolvendo, atraindo uma série também de juristas, né? E enfim, satisfazendo a própria sociedade. Então, isso é muito bonito. E essa ideia que você acabou de dar, acho que isso só vem alterar substancialmente, superar, entendeu? Todas aquelas divagações que a gente tem a respeito. Porque uma lei, quando ingressa em nosso ordenamento, às vezes, Reinaldo, eu confesso a você, demora 1, 2, 3, às vezes até 5 anos, para que ela tenha um sentido maior de fluir, na medida que a gente quer, sem atração de confrontos, sem instrumentos de interpretações variadas. Então, acho que isso embeleza o momento que a gente passa. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui, mais uma vez, e eu queria aproveitar, Índio, a sua presença aqui, porque todos, e dar uma mensagem aqui para que você preste atenção, antes que vocês o aplaudam, que eu sei que iam preparando ali, mas só um instantinho só. Todos os apresentadores de rádio e TV estão dando uma pequena contribuição à campanha Novembro Azul. E o programa SOS Verdade não podia ficar de fora disso. E, para isso, conclamamos as mulheres, as parceiras dos homens, que incentivem os companheiros a procurar preventivamente um médico urologista para serem examinados preventivamente, ok? E, por esse motivo, nós fomos entrevistar, que seria o nosso segundo entrevistado aqui, mas como ele estava viajando, nós fomos entrevistar um especialista na matéria, o Dr. Paulo Roberto Magalhães Bastos, popularmente conhecido como Paulo Bastos. Um currículo invejável. Membro da Sociedade Brasileira de Urologia, titular da Confederação Americana de Urologia, também titular da Academia Brasileira de Medicina. Então, a produção do programa bolou um questionário, uma série de perguntas, cujas respostas, ao meu ver, bastante ilustrativas, esclarecedoras, o doutor Paulo, em resposta às perguntas que lhe foram formuladas, ele se pronunciou dessa forma que vocês vão assistir daqui a pouquinho, depois dos comerciais, ok? Aguarde, porque voltamos já já.
Bem, amigos, conforme eu anunciei para vocês, nós vamos mostrar agora para vocês aquela entrevista que nós fizemos do Dr. Paulo Bastos, lá no consultório dele, ainda em homenagem ao mês de novembro, né? Novembro Azul. Fique ligado, vejam só. A próstata é uma glândula, né, do corpo masculino. O homem tem a próstata, é uma glândula que fica na base da bexiga, localizada na base da bexiga, e ela é responsável pela produção de uma dos componentes do sêmen, né, que o homem vai eliminar no momento do orgasmo. Doutor, e o que vem a ser o câncer de próstata? O câncer de próstata é uma proliferação errada das células prostáticas, né, que, como todo câncer, é uma proliferação anômala, levando ao desenvolvimento de uma doença, de um tumor, né, que não está relacionado com a glândula em si. É um tumor diferente das glândulas naturais, das células naturais da glândula. Esse é o problema. O câncer de próstata é uma doença assintomática. Quando o paciente chega a ter sintoma, é sinal que a doença já está numa fase avançada. O câncer de próstata é uma doença hoje muito comum no mundo. No Brasil, em 2016, foram diagnosticados mais de 61 mil casos novos de câncer de próstata, o que dá mais ou menos 60 casos por cada 100 mil habitantes. É o câncer mais comum do homem, só perde para o câncer de pele não melanoma, que é o câncer mais comum ainda. Tá? Ele ganha do câncer de mama, ele ganha de todos os outros cânceres. E como é que o paciente consegue dar o diagnóstico? Fazendo o exame preventivo do câncer de próstata. Tá? O exame preventivo é fundamental. Ele tem que procurar o urologista naqueles pacientes que têm história familiar de câncer na família a partir dos 45 anos, aqueles que não têm história familiar pode ser a partir dos 50 anos, mas esse exame deve ser feito com o urologista. O urologista é o especialista treinado para avaliar, para examinar e investigar a precocidade da doença. A gente escuta falar muito que o câncer de próstata é uma doença de idoso. Isso é verdade? Não é uma doença do idoso. Cada vez mais a gente tem dado diagnóstico precoce em pacientes jovens de câncer de próstata. Para vocês terem uma ideia, só esse ano eu operei 3 pacientes com menos de 47 anos de câncer de próstata. Né? O último recente, tem 2 meses. Né? Então, assim, com menos de 50 foram mais de 10 pacientes. Então, assim, não é uma doença, ela é mais prevalente a partir dos 50 anos. Quanto maior a idade do paciente, maior a chance dele ter câncer de próstata, mas a partir dos 75, 80 anos, esse câncer vai ser uma doença indolente, uma doença que não vai ter grande repercussão, mas na fase jovem, no paciente por volta de 50 anos, geralmente a doença é mais agressiva e precisa, portanto, ser diagnosticada com precocidade para que esse doente consiga tratar e ficar bom, já que quando você diagnostica a doença no início, você cura em até 90% dos pacientes. E o que pode se fazer em termos de prevenção? Prevenção é a ida ao urologista, né? Isso é fundamental. E a gente sabe que o câncer de próstata está muito relacionado com os hábitos de vida. A vida sedentária, a obesidade, a alimentação desregrada, a falta de atividade física são fatores correlacionados com o câncer de próstata. Hoje, cada vez mais a obesidade está relacionada com tudo, né? Com a doença cardíaca, com a doença coronária, né? com diabetes, com a qualidade de vida ruim, né? E também no câncer de próstata. Nos países onde você tem menos obesos, hoje você tem menos câncer de próstata, por incrível que pareça. Os Estados Unidos hoje está com um problema, eles estão vivendo uma crise de obesidade muito grande, né? E lá o câncer de próstata é uma doença que está com uma prevalência enorme. Baseado nisso até, os Estados Unidos é um país que vive da economia. Há anos atrás criou-se uma força-tarefa para avaliar câncer de próstata, avaliar se valia a pena fazer rastreamento do câncer de próstata. E por questões econômicas, eles resolveram diminuir esse rastreamento, aumentar a idade, dizer que nem todo paciente com 50 anos merecia fazer exame de próstata. Bom, passados-se quase 10 anos, hoje, a mortalidade do câncer de próstata nos Estados Unidos voltou a crescer muito.
Então essa força-tarefa voltou atrás e hoje voltou a tornar obrigatório, não obrigatório, mas assim, orientar os pacientes que façam rastreamento a partir dos 50 anos, porque isso diminui muito a mortalidade dessa população de câncer de próstata. Bem, gente, iniciando nosso passeio das câmeras, estamos aqui com o Dr. Índio do Brasil Cardoso, essa figura querida. Dr. Índio, já sabe que convocação para o ano que vem, para nós fazermos aqui um debate sobre essa legislação trabalhista. Legal? Legal, será um prazer. Estamos sempre juntos e a hora que você me convocar, estaremos aqui. Inclusive, alardearemos lá na Cândido Mendes e na UF. Nós estamos lá sempre, somos docentes. Essa palestra do Juizado Especial do Novo CPC. Vai ser um prazer. Legal, legal. Foi uma forma que nós bolamos para prestigiar os nossos magistrados que vão vir nos brindar com essa palestra aqui no dia 1º/12, das 9 às 13 horas, aqui no auditório da AMAERJ, no prédio das secretarias. Legal? Obrigado, Índio, pela sua participação. Eu quero apresentar aqui ao lado. É óbvio que eu precisava apresentar esse cidadão aqui, é óbvio. Por quê? Ele é representante da Óbvio. Vocês vão saber daqui a pouquinho o que é a Óbvio. Mas o João Carlos, essa figura querida que aqui está, ele é empresário e entre várias empresas que ele está à frente, está também empresariando atletas de futebol. E hoje ele trouxe um colega aqui que é atleta de futebol, que eu gostaria que o João falasse. Fala pra gente aí, João Carlos, por favor. Boa noite, é um prazer estar com todos vocês. É o SOS Verdade, um programa antigo na nossa cidade. Mas a Óbvio Veículos surgiu tem pouco tempo, tem um ano só. Após aí 48 anos no mercado financeiro, em bancos, resolvemos criar para dar um apoio a toda a sociedade de um modo geral em relação a financiamentos. Agora, não é só isso, né? Nós entendemos que nós também precisamos fazer um pouco de social. E aqui na cidade de Niterói tem um clube que foi fundado em 1977, que se chama Bela Vista. O Dica ainda é o diretor. O Dico é o presidente. E foi-me procurado pelo presidente no meu escritório para pedir um apoio. E lá estivemos e observamos a tamanha necessidade de um apoio da sociedade, porque lá são jovens que têm um sonho. E nós estamos dando esse apoio para a realização desse sonho. Então são jovens de toda a região e aproveitamos ver alguns jovens também de outras cidades, como está aqui o Cezinha, que veio da Bahia, acabou de chegar da Bahia, com o sonho de estar participando aqui no futebol do estado do Rio de Janeiro, através do Bela Vista. Passou pelo Vitória, passou pelo Bahia, também jogou em Sergipe. É um jovem que vem aqui para a nossa cidade para despontar um novo talento aqui e, se Deus quiser, que dê tudo certo aí com a sua jornada aqui no estado do Rio de Janeiro. Como é o nome? Como é o seu nome? Cezinha, Cezinha? E você joga em que posição, Cezinha? lateral direito. Legal.
É bom de bola mesmo? Bom de bola, bom de bola. Então tá, felicidade para você, sucesso para você, tá bem? Seja bem-vindo à nossa cidade de Niterói. Continua o nosso passeio das câmeras. Vamos ali, meu diretor. Eu quero apresentar ali a minha amiga Edna Pereira. Obrigado, Edna, pela sua presença. Olha aqui, olha o garotão aqui. Esse é o Enzo. Enzo Gonçalves. Obrigado, Enzo, pela sua presença aqui, tá bem? Venha sempre. Estuda legal, hein? Tá bom? E tá no futebol também, Enzo? Legal, legal. E ali o Beato, essa figura querida aqui, meu amigo de longos datas aí. Velho de guerra. Obrigado, Beto, pela sua presença aí, tá, meu irmão? Obrigadão, meu. Continuando nosso passeio, essa mesa aqui, meu diretor, é do pessoal do Império de Araribóia, Império de Araribóia. Olha que bacana aqui. Olha aqui, vocês não podem molhar essa bandeira não, hein, gente. Olha a nossa rainha aqui, como é que fica. Mas o Valmir é que vai fazer as apresentações aqui. Valmir, faça as apresentações aqui da sua mesa. Obrigado, Reinaldo, por receber a Josiane Codesso, que é passista da vereadora, passista número 1 da vereadora, essa gloriosa mulata. Ela também é rainha de bateria da Império de Araribóia. Daqui a pouco ela vai mostrar o talento dela, você vai falar isso pra gente. Aqui é a Regina Dejean, que é a cuidadora dela, né? Faz tudo. E ali o Daniel Oliveira, que é o vice-presidente da gloriosa Império de Araribóia, que desfila no grupo principal de Niterói. Legal, olha só. Você é passista e é rainha de bateria. Você pode mostrar um pouquinho como é que se faz isso? Posso, com certeza. Só se for agora? Agora. Então vem cá, por favor. Vamos ver, gente, aí para engrandecimento nós, vamos ver a nossa rainha dando uma demonstração de como se conduz uma bateria. Levanta a poeira e verde estrela, brilha minha estrela, alumia o meu caminhar. Menina baiana do Juazeiro, saudade mandou. Uma salva de palmas para ela, gente. Pega o chifre, escolhe e vem entrar. Nossa Senhora sempre a me guiar. Sol Clemente, terra seca. Legal. Sucesso para a escola de samba, Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Império de Araribóia. Legal. E sucesso para você, nossa querida empresária. Espera aí, mas tem uma coisinha para você falar. Assim. Quando é que vai ser que ela vai tomar posse? Vai botar uma solenidade que vai acontecer agora? Aí como é? Então, no dia 25, a Josi vai tomar posse. Ela vai ser Onde vai ser? 25 de novembro, às 19 horas, ela vai ser coroada rainha. E esse aqui é o nosso vice-presidente, Daniel, ele vai falar um pouco do nosso enredo. Daniel, vice-presidente do Grêmio Recreativo Escola de Samba, Império de Araribóia. Diga alguma coisa para a gente aí, como é que, em rápidas pinceladas, como é que é esse samba enredo, Daniel? Bom, esse ano a gente tem o prazer de homenagear o Zé Catimba, que é um dos maiores compositores do Brasil, né? E o enredo é Zé Catimba, filho do cordel e rei do samba, e é isso, a gente está bem motivado. Legal, ele já foi homenageado aqui com o nosso companheiro que veio do Rio também, como é o nome dele? Que veio aqui com o Zé Catimba. Você sabe quem é? Martim da Vila, rapaz, esteve aqui junto aqui. Tiveram aqui, oxa, tá vendo? Eu tô chegando junto. Continuando nosso passeio das câmeras, deixa eu mostrar para vocês aqui essa mesa aqui, meus amigos. Aqui, ó. Naquela ponta ali, naquela ponta. Minha amiga Carmen Moura, obrigado, Carmen, pela sua presença. Fabiano, esse é o... teu xarai. Fabiano, grande figuraço aqui, está aqui com a Luana Santos, futura sócia do Clube dos Advogados. Venha conversar comigo, hein? E o meu amigo Jorge Franklin, esse aqui, quando eu fui morar lá, qualquer problema na minha moto, eu gritava para ele, Jorge, me socorre, era o homem que me socorria. Obrigado, meu irmão, pela sua presença aqui. E aqui, Sebastião Carvalho, olha aqui o Sebastião aqui, figura querida, e meu irmãozão, satisfação enorme tê-lo aqui, meu irmão. Esse é Mengão doente, rapaz, isso é Mengão até morrer, não é isso? Mas eu queria aproveitar essa oportunidade, meu diretor, e dizer para vocês que estão nos assistindo, está chegando o final de ano, né? Festa para lá, festa para cá, mas não tem lugar melhor.
Casa Rangel Festa. Código 21-2719-1801. Esse é a casa de festa que está à sua disposição no bairro do Arsenal, em São Gonçalo, hein? Legal? Continuando nosso passeio das câmeras, quero apresentar essa mesa com o meu amigo Carlos Marcos. Obrigado, Carlos, pela sua presença. E a Elza Souza. Obrigado, hein? Na próxima eu pego você, hein? Para você falar um pouquinho para a gente. Hein? Aqui, continuando nosso passeio. Meu diretor aqui, ó. Maria das Graças, essa figura querida. E o meu pastor Enio, esse pastor aqui do coração, está sempre me prestigiando. Obrigado, meu irmão, pela sua presença aqui, tá bem? Precisamos conversar mais, hein? Depois em off. Obrigado, meu irmão. E para encerrar esse passeio das câmeras, eu quero apresentar aqui nessa mesa essa figura aqui do Ademir Alcântara, que aqui está. Ademar. E minha amiga Vera. Minha amiga de longas datas. Não vou levantar e falar. Esse menino, que sempre é um menino maravilhoso, conheço realmente, nós fomos de infância, assim, né, de jovens, adolescente. O tempo de Marieta de Castro. Isso, continua a mesma pessoa, educado, sempre gentil com todo mundo, e faz esse trabalho belíssimo. Então, a gente só tem que dar os parabéns, que é impressionante como todos que conhecem. Agora mesmo, eu vim com esse meu amigo, eu falei, você conhece? Não tem quem não o conheça. Legal, então, legal. eu vou pedir uma salva de palmas agora para ele, porque eu tenho o prazer de estar aqui, minhas irmãs também, que infelizmente hoje não deu para vir, mas é um prazer e um orgulho ter você como um grande amigo. Obrigado, tá? obrigado. Vamos bater uma palminha para ele? Obrigado. Depois dessa, vamos dar uma paradinha e voltamos já já. Aguarde. Na noite cai, eu me lembro. Quando a noite cai, eu me lembro de todos os segredos que guardei pra você. E você não sai do meu pensamento. E esse teu cheiro que eu não consigo esquecer. E quando você chega e o teu corpo junto ao meu, não sei o que me dá, mas eu perco o juízo e perco os sentidos e me faz rir. Bem, gente, lamentavelmente estamos chegando ao final de mais um programa SOS Verdade. O programa que foi feito para você que curte o nosso canal. E eu não poderia encerrar o programa sem oferecer essas flores à minha Josiane, a minha amiga Josiane Condessa, que está hoje nos dando o prazer da sua visita aqui. Reinaldo, muito obrigado pelas flores e é um prazer estar aqui no seu programa. Legal. Sucesso para você, continue brilhando. Mas essas flores que eu estou dando para você, você que está em casa, você também pode receber flores, cesta de café da manhã. É só dar uma passadinha ali na Alameda São Boaventura, 979, no Fonseca, na cidade de Niterói. O telefone, código 21-2721-7052 ou 992-435747, porque esses são os telefones da Leila Medina presentes. Eu quero mostrar para vocês o jornal Arauto dos Advogados. É informativo da ACAERJ, Associação de Clube dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro.
Se você quiser receber o Arauto, seu advogado em casa ou no escritório, telefone para código 21-2719-1801, que é custo zero para vocês, ok? E hoje eu quero deixar uma mensagem especial para você. Em cada um de nós vive o poder da escolha. O poder de lutar ou de desistir. De seguir em frente ou recuar. Por vezes, parece difícil, impossível. Mas quando existe verdadeira vontade de lutar, tudo se torna superável. Até a semana que vem, um beijo no seu coração.